saudar a nossa presidente da República, companheira Dilma Rousseff, que se desdobrou para voltar de Bruxelas, chegar a tempo, mostrando a sua solidariedade ao nosso partido, e muito bem recebida. Todos nós aguardávamos aqui, ansiosos, e ela chegou cansada, chegou bem, e vai fazer um grande pronunciamento, eu tenho certeza. Saudar o nosso ex-presidente, companheiro Lula, todas as delegações internacionais, em nome do companheiro Bayard, todos os nossos governadores, na pessoa do governador da Bahia, Rui Costa, todos os nossos ministros e ministras, na pessoa da companheira Tereza Campelo, que parabenizo ela, o companheiro José Graziano, o companheiro Patrus Ananias, pelo grande sucesso lá em Milão, na Feira Internacional, quando nós pudemos ressaltar o Brasil como um país livre da fome. Parabéns, ministra, e para o nosso governo. Saudar os nossos parlamentares, os nossos líderes, o presidente da CUT, o presidente da CONTAG, da Central de Movimentos Populares, todos os representantes dos movimentos sociais, os nossos ministros também, já falei, o nosso vice-governador, a nossa vice-governadora, e agora, companheiros e companheiras, delegados e delegadas, quero saudar todas as delegações dos estados participantes dessa segunda etapa do nosso 5º Congresso. Aos convidados de outros países, cuja presença agradeço, quero dizer que o PT é um partido internacionalista. Sabe que uma sociedade como aquela a que aspiramos construir, uma sociedade socialista, só será erigida pela decisão das maiorias sociais e pela ação solidária dos povos que lutam pela liberdade. E nesse momento, mais que nunca, é vital um forte empenho conjunto de nós todos pela integração dos países latino-americanos, uma integração econômica, política, social, cultural, logística, dos movimentos populares e sindicais. E também uma unidade férrea de apoio e de solidariedade aos governos e povos que confrontam com o neoliberalismo e as políticas do sempre menos. Menos Estado, menos proteção social, menos direitos trabalhistas, menos regras para as empresas, menos controle público. Esse nosso 5º Congresso leva o nome do companheiro Zezéu Ribeiro, ex-vereador, ex-deputado federal pela Bahia. Também homenageia os ex-deputados Pedro Eugênio e Manuel de Serra, de Pernambuco, e o companheiro Antônio Neiva, do PT do Rio de Janeiro. Todos eles lutadores, todos eles sonhadores. O sonho que acalentavam era de um país cada vez melhor para um número maior de pessoas. De um Brasil sem explorados, sem oprimidos, onde a desigualdade, a discriminação e os preconceitos fossem erradicados. Partiram antes, mas os que com eles conviveram sabem, como Vitor Hugo, que não há nada como o sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã. Companheiros e companheiras,
Se é verdade que o sonho é mais completo que a realidade, a atividade política, as tarefas de direção partidária nos impõem análise concreta dos fatos, a reflexão, o planejamento das ações, a tomada de decisões, sem o que o nosso projeto coletivo não avança. Por isso, antes de tudo, falemos de nosso partido, que mais uma vez está sob forte ataque. Nunca como antes, porém, a ofensiva de agora é uma campanha de cerco e aniquilamento. Como já tentaram no passado, querem acabar com a nossa raça. Não conseguirão, mas para isso vale tudo, inclusive criminalizar o PT, quem sabe até toda a esquerda e os movimentos sociais, para afinal caçar o registro do nosso partido. Condenam-nos não pelos nossos erros, que certamente ocorrem numa organização que reúne milhares de filiados. Perseguem-nos pelas nossas virtudes. Não suportam que o PT, em tão pouco tempo, tenha retirado da miséria 36 milhões de brasileiros e brasileiras. Que nossos governos tenham possibilitado o ingresso de milhares de negros e pobres nas universidades. Não toleram que, pela quarta vez consecutiva, nosso projeto de país tenha sido vitorioso nas urnas. Primeiro com o operário, rompendo um preconceito ideológico secular. Em seguida, com uma mulher que jogou sua vida contra a ditadura para devolver a democracia ao Brasil. Maus perdedores no jogo democrático querem fazer do PT bode expiatório da corrupção nacional e de dificuldades passageiras da nossa economia em um contexto adverso de crise prolongada. Como já reiteramos em outras ocasiões, nunca antes no Brasil a corrupção foi tão investigada e punida como em nossos governos. O PT, todos sabem, é favorável a investigar todos os ilícitos e desvios em governos e empresas. Na Petrobras, ao mensalão tucano de Minas Gerais, do cartel do metrô em São Paulo, à sonegação de impostos da Operação Zelotes, mas que se faça com maior vigor, sem seletividade, para punir corruptos e corruptores nos marcos do Estado de Direito. E é por isso que nós não podemos permitir que se criminalize um militante do PT, o nosso companheiro João Vacari Neto, que está preso sem provas, na tentativa de criminalizar o nosso partido. O PT, companheiros e companheiras, precisa identificar melhor e enfrentar a maré conservadora em marcha. Combater com argumentos e mobilização a direita e extrema-direita minoritárias, que busca converter-se em maioria todas as vezes que as mudanças aparecem no horizonte. Para isso, para sair da defensiva e retomar a iniciativa política, devemos desencadear uma reação vigorosa em todo o território nacional, mobilizando a militância contra os que tentam nos destruir. Não dá para ficarmos passivos, de cabeça baixa, enquanto os nossos inimigos, valendo-se de grandes recursos midiáticos, transformam fato em notícia, a suspeita em boato em notícia, a suspeita em denúncia, a calúnia em verdade. Omitem ou escondem seletivamente as denúncias contra os partidos que os servem. Mas devemos também, com humildade, assumir responsabilidades e corrigir rumos, com transparência e com coragem, com a retomada de valores de nossas origens, entre as quais a ideia fundadora da construção de uma nova sociedade. Temos a convicção de que as críticas e contribuições resultantes do processo congressual vão estimular no PT
um reencontro com a radicalidade política, com o caráter plural e não dogmático que sempre nos diferenciaram. Vão colaborar para o desmanche da teia burocrática, que mobiliza direções em todos os níveis e que os acomodam ao status quo. O PT não pode encerrar-se em si mesmo, numa rigidez conservadora que dificulta o acolhimento de novos filiados e filiadas, ou de novos apoiadores que não necessariamente aderem às formas de organização partidária. Queremos um partido que pratique a política no cotidiano, presente na vida do povo, de suas agruras e vicissitudes. Um PT sintonizado com o nosso histórico manifesto de fundação, para quem a política deve ser atividade própria das massas, que desejam participar, legal e legitimamente, de todas as decisões da sociedade. Por isso, o PT deve atuar não apenas no momento das eleições, mas principalmente no dia a dia de todos os trabalhadores, pois só assim será possível construir uma nova forma de democracia, cujas raízes estejam nas organizações de base da sociedade e cujas decisões sejam tomadas pelas maiorias. Tal retomada partidária impõe mudanças organizativas, formativas, culturais, necessárias para reatar com os movimentos sociais, com a juventude, com os intelectuais, com as organizações da sociedade, todos inicialmente representados em nossas instâncias e hoje, muitas vezes, alheios, indiferentes ou até hostis, em virtude de alguns erros cometidos nessa trajetória de quase 35 anos. Companheiros e companheiras, estamos atravessando uma fase de baixo dinamismo da economia brasileira, motivada em grande medida pela crise mundial do capitalismo, cujos efeitos no país necessitamos reverter. Trata-se de, ao mesmo tempo que resolvemos problemas fiscais do Estado, priorizar a retomada do desenvolvimento econômico com inclusão social, geração de empregos, distribuição de renda e redução das desigualdades sociais e regionais. Como já reiteramos anteriormente, o PT apoia o empenho da presidenta Dilma para enfrentar os desafios da conjuntura, sobretudo a sua disposição de dialogar amplamente com os movimentos sociais organizados e as centrais sindicais, mas considera vital que o custo da retificação das contas públicas recaia sobre quem mais tem condições de arcar com o custo do ajuste. É inconcebível para nós qualquer política econômica que seja firme com os fracos e forte e frouxa com os fortes. Por isso também, o PT não acredita que seja possível retomar o crescimento provocando recessão, nem que se possa combater a inflação com juros escorchantes e desemprego. Como já disse o Papa Francisco, em sua preleção Evangelii Gaudium, alegria do Evangelho, é uma escolha mundial de um sistema econômico que levou a uma tragédia, um sistema que tem em seu centro um Deus falso, um Deus chamado dinheiro. Não há nenhuma fatalidade que obrigue povos ou governos a capitularem diante das pressões do mercado, ou seja, dos bancos e do grande capital que domina o planeta. É preciso ter coragem política, e a nossa presidenta a tem de sobra, vontade de resistir e adotar providências necessárias para fazer essa gente recuar. Caros delegados e delegadas, diante da tramitação da contrarreforma política no Congresso Nacional, fica cada dia mais evidente a necessidade de convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva para realizar a verdadeira mudança do atual sistema político eleitoral. Nela, queremos defender nossa proposta de financiamento público exclusivo,
do voto em lista, com paridade de gênero e de ampliação da participação popular na definição e execução das políticas públicas. Mas, de imediato, é preciso barrar a constitucionalização do financiamento empresarial, aprovado em primeira votação na Câmara dos Deputados, após um vergonhoso golpe regimental e constitucional, contestado até por setores da grande mídia. Nos debates que iniciamos hoje, no nosso Congresso e até sábado, várias propostas sobre o combate ao financiamento empresarial, sobre alternativas para a retomada do desenvolvimento, de rejeição do projeto de lei 4330 da terceirização, da PEC que pretende reduzir a maioridade penal, enfim, temas candentes da atual conjuntura, percorrerão 6 grupos de trabalho que se instalam amanhã e certamente convergirão para resoluções unitárias, quero crer. Daí não mencioná-los em detalhe nesse pronunciamento. Companheiros e companheiras, estou convencido de que, no momento atual, o PT precisa concentrar o melhor de suas energias na defesa do partido, do nosso governo e na construção, ao lado de outras forças progressistas do campo e da cidade, de uma ampla frente político-social em defesa da democracia, do projeto de nação, tendo a Petrobras como polo desse projeto nacional, das pautas dos trabalhadores, das reformas estruturais, como a reforma tributária, a reforma agrária, a reforma urbana e, principalmente, a democratização dos meios de comunicação. Emprego e investimento para alavancar o desenvolvimento. Um bom exemplo foi a nova fase do Programa de Investimentos em Logística, anunciado no último dia 9 pela presidenta Dilma. Quero repetir com ênfase: um novo pacto do campo democrático e popular é indispensável para disputar as ruas e as instituições com o bloco conservador. Caros companheiros, caras companheiras, quero dirigir uma mensagem final sobre um tema relevante que tem despertado muita polêmica dentro e fora do PT. É o financiamento empresarial das campanhas eleitorais. Mesmo defendendo o financiamento público, o PT praticou nos últimos anos o que a legislação autoriza. Recebemos contribuições de empresas dentro da lei, todas através de transações bancárias e declaradas à Justiça Eleitoral. Fizemos campanhas caras, tão caras quanto a de outros partidos, que hoje nos criticam, tentando nos sujar com a lama da sua própria hipocrisia. Mas um partido diferente, como o PT, sempre foi e não podia continuar acomodado a essa situação. Até porque o financiamento empresarial foi a porta de entrada no partido para muitos desvios da política tradicional que sempre condenamos. Por isso, enquanto o financiamento público não se viabiliza, ousamos recusar as doações de empresas para a sustentação dos nossos diretórios, pretendendo remeter para a próxima reunião do Diretório Nacional o referendo dessa decisão. Foi uma decisão difícil de tomar, mas o exemplo é o mais forte dos argumentos na política e na vida. Foi um passo necessário que vai nos diferenciar novamente das estruturas viciadas do sistema político que o PT nasceu para modificar. Finalmente, companheiros, caminhando para a conclusão, é dever nosso reverter o clima de mau humor na sociedade, de pessimismo que se criou artificialmente. Nós não temos o direito de ser pessimista. Um partido que aos 35 anos e no 4º mandato da presidenta da República conseguiu transformar tanto o nosso país. Cada um e cada uma de nós, numa inquebrantável unidade de ação, temos de ser portadores da esperança. Não podemos permitir que se diga ao povo brasileiro
que o nosso futuro é não ter futuro. Vamos juntos mudar o PT para continuar mudando o Brasil. Viva o PT! Viva o povo brasileiro! Políticas do sempre menos. Menos Estado, menos proteção social, menos direitos trabalhistas, menos regras para as empresas, menos controle público. Esse nosso 5º Congresso leva o nome do companheiro Zezéu Ribeiro. Zezéu Ribeiro, ex-vereador, ex-deputado federal pela Bahia. Também homenageia os ex-deputados Pedro Eugênio e Manuel de Serra, de Pernambuco, e o companheiro Antônio Neiva, do PT do Rio de Janeiro. Todos eles lutadores, todos eles sonhadores. O sonho que acalentavam era de um país cada vez melhor para um número maior de pessoas, de um Brasil sem explorados, sem oprimidos, onde a desigualdade, a discriminação e os preconceitos fossem erradicados. Partiram antes, mas os que com eles conviveram sabem, como o Vitor Hugo, que não há nada como o sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã. Companheiros e companheiras, se é verdade que o sonho é mais completo que a realidade, a atividade política, as tarefas de direção partidária nos impõem análise concreta dos fatos, a reflexão, o planejamento das ações, a tomada de decisões, sem o que o nosso projeto coletivo não avança. Por isso, antes de tudo, falemos de nosso partido, que mais uma vez está sob forte ataque. Nunca como antes, porém, a ofensiva de agora é uma campanha de cerco e aniquilamento. Como já tentaram no passado, querem acabar com a nossa raça. Não conseguirão, mas para isso vale tudo, inclusive criminalizar o PT, quem sabe até toda a esquerda e os movimentos sociais, para afinal caçar o registro do nosso partido. Condenam-nos não pelos nossos erros, que certamente ocorrem numa organização que reúne milhares de filiados. Perseguem-nos pelas nossas virtudes. Não suportam que o PT, em tão pouco tempo, tenha retirado da miséria 36 milhões de brasileiros e brasileiras. Que nossos governos tenham possibilitado o ingresso de milhares de negros e pobres nas universidades. Não toleram que, pela 4ª vez consecutiva, nosso projeto de país tenha sido vitorioso nas urnas. Primeiro com o operário, rompendo um preconceito ideológico secular. Em seguida, com uma mulher que jogou sua vida contra a ditadura para devolver a democracia ao Brasil. E a nossa presidenta a tem de sobra vontade de resistir e adotar providências necessárias para fazer essa gente recuar. Caros delegados e delegadas, diante da tramitação da contra-reforma política no Congresso Nacional, fica cada dia mais evidente a necessidade de convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva para realizar a verdadeira mudança do atual sistema político eleitoral. Nela, queremos defender nossa proposta de financiamento público exclusivo, do voto em lista, com paridade de gênero e de ampliação da participação popular na definição e execução das políticas públicas. Mas, de imediato, é preciso barrar a constitucionalização do financiamento empresarial, aprovado em primeira votação na Câmara dos Deputados,
após um vergonhoso golpe regimental e constitucional, contestado até por setores da grande mídia. Nos debates que iniciamos hoje, no nosso Congresso e até sábado, várias propostas sobre o combate ao financiamento empresarial, sobre alternativas para a retomada do desenvolvimento, de rejeição do projeto de lei 4330 da terceirização, da PEC que pretende reduzir a maioridade penal, enfim, temas candentes da atual conjuntura, percorrerão 6 grupos de trabalho que se instalam amanhã e certamente convergirão para resoluções unitárias, quero crer. Daí não mencioná-los em detalhe nesse pronunciamento. Companheiros e companheiras, estou convencido de que, no momento atual, o PT precisa concentrar o melhor de suas energias na defesa do partido, do nosso governo e na construção, ao lado de outras forças progressistas do campo e da cidade, de uma ampla frente político-social em defesa da democracia, do projeto de nação, tendo a Petrobras como polo desse projeto nacional, das pautas dos trabalhadores, das reformas estruturais, como a reforma tributária, a reforma agrária, a reforma urbana e, principalmente, a democratização dos meios de comunicação. Emprego e investimento para alavancar o desenvolvimento. Um bom exemplo foi a nova fase do Programa de Investimentos em Logística, anunciado no último dia 9 pela presidenta Dilma. Quero repetir com ênfase, um novo pacto do campo democrático e popular é indispensável para disputar as ruas e as instituições com o bloco conservador. Caros companheiros, caras companheiras, quero dirigir uma mensagem final sobre um tema relevante que tem despertado muita polêmica dentro e fora do PT. É o financiamento empresarial das campanhas eleitorais. Mesmo defendendo o financiamento público, o PT praticou nos últimos anos o que a legislação autoriza. Recebemos contribuições de empresas dentro da lei, no cotidiano, presente na vida do povo, de suas agruras e vicissitudes. Um PT sintonizado com o nosso histórico manifesto de fundação, para quem a política deve ser atividade própria das massas, que desejam participar, legal e legitimamente, de todas as decisões da sociedade. Por isso, o PT deve atuar não apenas no momento das eleições, mas principalmente no dia a dia de todos os trabalhadores, pois só assim será possível construir uma nova forma de democracia, cujas raízes estejam nas organizações de base da sociedade e cujas decisões sejam tomadas pelas maiorias. Tal retomada partidária impõe mudanças organizativas, formativas, culturais, necessárias para reatar com os movimentos sociais, com a juventude, com os intelectuais, com as organizações da sociedade, todos inicialmente representados em nossas instâncias e hoje, muitas vezes, alheios, indiferentes ou até hostis, em virtude de alguns erros cometidos nessa trajetória de quase 35 anos. Companheiros e companheiras, estamos atravessando uma fase de baixo dinamismo da economia brasileira, motivada em grande medida pela crise mundial do capitalismo, cujos efeitos no país necessitamos reverter. Trata-se de, ao mesmo tempo que resolvemos problemas fiscais do Estado, priorizar a retomada do desenvolvimento econômico com inclusão social, geração de empregos, distribuição de renda e redução das desigualdades sociais e regionais. Como já reiteramos anteriormente, o PT apoia o empenho da presidenta Dilma para enfrentar os desafios da conjuntura, sobretudo a sua disposição de dialogar amplamente com os movimentos sociais organizados e as centrais sindicais, mas considera vital
que o custo da retificação das contas públicas recaia sobre quem mais tem condições de arcar com o custo do ajuste. É inconcebível para nós qualquer política econômica que seja firme com os fracos e forte e frouxa com os fortes. Por isso também, o PT não acredita que seja possível retomar o crescimento provocando recessão, nem que se possa combater a inflação com juros escorchantes e desemprego. Como já disse o Papa Francisco, em sua preleção Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, é uma escolha mundial de um sistema econômico que levou a uma tragédia, um sistema que tem em seu centro um Deus falso, um Deus chamado dinheiro. Não há nenhuma fatalidade que obrigue povos ou governos a capitularem diante das pressões do mercado, ou seja, dos bancos e do grande capital que domina o planeta. É preciso ter coragem política. Saudar a nossa presidente da República, companheira Dilma Rousseff, que se desdobrou para voltar de Bruxelas, chegar a tempo, mostrando a sua solidariedade ao nosso partido, e muito bem recebida. Todos nós aguardávamos aqui, ansiosos, e ela chegou cansada, chegou bem, e vai fazer um grande pronunciamento, eu tenho certeza. Saudar o nosso ex-presidente, companheiro Lula, todas as delegações internacionais, em nome do companheiro Bayard, todos os nossos governadores, na pessoa do governador da Bahia, Rui Costa, todos os nossos ministros e ministras, na pessoa da companheira Tereza Campelo, que parabenizo ela, o companheiro José Graziano, o companheiro Patrus Ananias, pelo grande sucesso lá em Milão, na Feira Internacional, quando nós pudemos ressaltar o Brasil como um país livre da fome. Parabéns, ministra, e para o nosso governo. Saudar os nossos parlamentares, os nossos líderes, o presidente da CUT, o presidente da CONTAG, da Central de Movimentos Populares, todos os representantes dos movimentos sociais, os nossos ministros também, já falei, o nosso vice-governador, a nossa vice-governadora, e agora, companheiros e companheiras, delegados e delegadas, quero saudar todas as delegações dos estados participantes dessa segunda etapa do nosso 5º Congresso. Aos convidados de outros países, cuja presença agradeço, quero dizer que o PT é um partido internacionalista. Sabe que uma sociedade como aquela a que aspiramos construir, uma sociedade socialista, só será erigida pela decisão das maiorias sociais e pela ação solidária dos povos que lutam pela liberdade. E nesse momento, mais que nunca, é vital um forte empenho conjunto de nós todos pela integração dos países latino-americanos, uma integração econômica, política, social, cultural, logística, dos movimentos populares e sindicais. E também uma unidade férrea de apoio e de solidariedade aos governos e povos que confrontam com o neoliberalismo e as políticas.
Maus perdedores no jogo democrático querem fazer do PT bode expiatório da corrupção nacional e de dificuldades passageiras da nossa economia em um contexto adverso de crise prolongada. Como já reiteramos em outras ocasiões, nunca antes no Brasil a corrupção foi tão investigada e punida como em nossos governos. O PT, todos sabem, é favorável a investigar todos os ilícitos e desvios em governos e empresas. Na Petrobras, ao mensalão tucano de Minas Gerais, do cartel do metrô em São Paulo à sonegação de impostos da Operação Zelotes, mas que se faça com maior vigor, sem seletividade, para punir corruptos e corruptores nos marcos do Estado de Direito. E é por isso que nós não podemos permitir que se criminalize um militante do PT, o nosso companheiro João Vacari Neto, que está preso sem provas, na tentativa de criminalizar o nosso partido. O PT, companheiros e companheiras, precisa identificar melhor e enfrentar a maré conservadora em marcha, combater com argumentos e mobilização a direita e extrema-direita minoritárias, que busca converter-se em maioria todas as vezes que as mudanças aparecem no horizonte. Para isso, para sair da defensiva e retomar a iniciativa política, devemos desencadear uma reação vigorosa em todo o território nacional, mobilizando a militância contra os que tentam nos destruir. Não dá para ficarmos passivos, de cabeça baixa, enquanto os nossos inimigos, valendo-se de grandes recursos midiáticos, transformam fato em notícia, a suspeita em boato em notícia, a suspeita em denúncia, a calúnia em verdade. Omitem ou escondem seletivamente as denúncias contra os partidos que os servem. Mas devemos também, com humildade, assumir responsabilidades e corrigir rumos, com transparência e com coragem, com a retomada de valores de nossas origens, entre as quais a ideia fundadora da construção de uma nova sociedade. Temos a convicção de que as críticas e contribuições resultantes do processo congressual vão estimular no PT um reencontro com a radicalidade política, com o caráter plural e não dogmático que sempre nos diferenciaram. Vão colaborar para o desmanche da teia burocrática, que mobiliza direções em todos os níveis e que os acomodam ao status quo. O PT não pode encerrar-se em si mesmo, numa rigidez conservadora que dificulta o acolhimento de novos filiados e filiadas, ou de novos apoiadores que não necessariamente aderem às formas de organização partidária. Queremos um partido que pratique a política